Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rafos Press. Hoje temos um Aventuras Bibliófilas no qual a gente vai falar das diferentes influências de Red Oliver, mais um especial da campanha, não é? E esse episódio de hoje ele vai ser interessante porque, em geral, nos vídeos da Rafos Press, nós não abordamos diretamente questões relacionadas à composição, né? Porque afinal não se trata de uma oficina online de escrita criativa, aqui é um espaço reflexivo, né? Até tocamos em assuntos relacionados à criação, à composição, né, de personagens, criação de universos e tudo mais, mas a criação, digamos assim, propriamente dita de uma estrutura ficcional, aí eu acho que depende muito da própria dinâmica escolhida pela pessoa que vai escrever, que está escrevendo aquilo. Então, enfim, essas dicas elas acabam engessando, eventualmente, não é sempre, evidentemente, mas elas em geral engessam a composição. Né? Elas criam uma espécie de vício no sentido de algo que um truque que o autor acaba repetindo com uma certa frequência. Né? Isso é até comum, sempre se comenta dessas oficinas. Eu até estou sendo brando porque os autores neodecadentes, né, como o Justin Ives, eles têm uma visão ainda mais feroz, né, o Brandon Connell, né, eles têm uma visão ainda mais feroz dessas oficinas e tal. Mas hoje a gente vai tratar um pouco disso porque a gente vai falar justamente daquilo que é a formação do Red Oliver, né, como é que se deu essa formação dele e essa, digamos assim, transformação, né, desses materiais diferentes em histórias de horror bastante eficazes. Né? São as fontes de Red Oliver, né? Aqui, as fontes do horror que ele vai tecendo. Não são todas, evidentemente, um autor, como Harry Oliver, aliás, ele tem um repertório muito grande. Inclusive, eu vou colocar o link na descrição, junto com uma referência de cada uma das seis, né, fontes que eu elenquei aqui. É totalmente arbitrário, evidentemente, e como eu disse, existem outras. A gente poderia se debruçar na ficção dele e achar outras fontes, né, evidentemente, mas essas seis eu acho que são bastante, têm bastante importância na construção do imaginário dele. E eu vou deixar um link, eu não sei se tem legendas automáticas em português, talvez tenha. Tem em inglês, pelo menos eu acho que tem. Da última vez que eu vi, eu acho que tinha. De uma entrevista que ele concedeu, acho que para o Ray Russell, editor da Tartarus Press, a respeito dele, Red Oliver, como um colecionador, um conhecedor de livros raros, de primeiras edições, de livros antigos e tudo mais, que ele, como eu, como o próprio Ray, como tantos outros desse universo ficcional, desse tipo de universo de estranhezas ficcionais, ele tem um imenso fascínio pelo livro, objeto, e ele coleciona. Né? Tem o seu próprio foco, né? Cada colecionador tem o seu, e ele tem o dele, mais do teatro, especialmente, biografias, enfim. Mas é muito interessante, de qualquer forma. Né? E não me lembro se alguma das menções que ele faz da biblioteca dele tem a ver com alguns desses elementos. Talvez o terceiro elemento. Né? Então, sem mais delongas, vamos para cada um dos seis elementos que eu elenquei aqui como as fontes do imaginário do Red Oliver. Evidentemente, trata-se de um autor que não se reduz a isso. Ele mesmo vai retrabalhando essas fontes, misturando, digamos assim, recriando, reconstruindo, enfim, como todo autor com bastante carga, digamos assim, bastante experiência, bastante carga literária em si, como é o caso do Red Oliver, bastante qualidade na escrita, a influência ela quase passa despercebida. Né? É necessário conhecer bastante da obra para perceber, digamos assim, o ritmo, o encaminhamento das obsessões dele. A primeira das fontes ou influências que eu indicaria aqui
É, sem dúvida nenhuma, o Robert Aickman. Eu não tenho nenhum livro do Aickman em formato físico, no momento. Estou planejando de novo comprar as edições da Tartarus Press, que eu acho que é a única para conseguir ler o Aickman e tirar o máximo de prazer possível. Tem uma edição em espanhol, podia ter mostrado ela, né? Um presente de Bruno Costa até, mas eu acabei esquecendo em algum lugar, acho que está na casa da minha sogra, então não tenho aqui nenhuma edição do Aickman. Mas o Aickman é um autor, eu vivo falando do Aickman, né? Todo mundo sabe que eu participei da tradução de 3 contos do Aickman, O Mar Cor de Vinho, que é um conto incrível, extremamente difícil de traduzir do título, né? O Quarto Interior e No Bosque, né? E esses 3 contos estão na primeira coletânea de Aickman, por enquanto única, publicada aí por 2 editoras corajosas, que é a Exmark, né, e o Sebo Clepsidra, que encararam publicar um autor que nunca ninguém aqui ouviu falar, por conta meio que desse monopólio da visão estadunidense de word fiction, né, especialmente nas revistas. Isso acabou virando meio que um monopólio. Evidentemente, todo mundo luta contra monopólios e luta contra esse também, mas é um pouco, né? E essa colonização do gosto também, que é muito comum. O Aickman vai contra tudo isso, é um autor muito difícil de traduzir, e ele, digamos assim, está na base de uma ficção imaginativa em língua inglesa, e não só em língua inglesa, digamos assim, destaco, que é geral, né? Ele é a base, digamos assim, e o próprio autor concorda com o que eu vou dizer agora, de muita coisa escrita pelo Alan Moore, por exemplo, né? Ele está na base do atualmente cancelado Neil Gaiman, ele está na base do... Inclusive o Gaiman escreve introduções, não sei se escreve ainda, né? Mas escreveu introduções para as edições Faber e Faber dos contos do Aickman, foram lançados por uma editora grande, né? Faber e Faber no resto do mundo, e pela Tartarus tem uma licença especial para edições mais raras, né? E por aí vai, né? Vários autores, China Mieville, né? Algumas ideias nitidamente do Ballard passaram pela leitura, né, do Aickman. Mark Samuels, um autor importantíssimo também desse universo. Ramsey Campbell, que era amigo do Aickman, não é? O próprio Reggie Oliver. Mariana Henriques já declarou que lê o Aickman, tem inspiração do Aickman. Ou seja, é um autor incontornável, que deveria ser mais estudado no Brasil, mais publicado, mas que as grandes editoras não têm a menor coragem de publicar aquilo por conta do medo do público não entender nada. Um medo absurdo, porque não é isso que um leitor de terror busca só, né? Ele também busca sentir, você sente muitas coisas lendo Aickman. Então, com certeza, já que praticamente toda a ficção contemporânea... Clive Barker também, sem dúvida nenhuma, muito influenciado por Aickman em vários momentos, assim, é nítido, até uma tentativa de reconstruir algumas ideias filosóficas, não bem filosóficas, mas algumas ideias estéticas do Aickman, né? A ideia do quarto vazio como inferno, ou do vazio como inferno, esse tipo de coisa, né? Clive Barker, tremenda influência do Aickman, né? Então são autores, é um autor incontornável, então é óbvio que o Reggie Oliver tem uma influência dele, sem dúvida nenhuma, na construção de um certo clima de estranheza, na absorção dos princípios das vanguardas históricas, especialmente do surrealismo, né? Na leitura que se faz do surrealismo, uma leitura mais irônica, né? Dessa grande escola de vanguarda, e por aí vai, né? Então o Aickman é incontornável, inescapável, e o Reggie Oliver, inclusive, eu tenho a impressão que conheceu o Aickman pouco antes da morte do autor, e então ele tem uma certa influência, sim, né? Digamos assim, o segundo grande grupo de obras que tem uma grande influência no Red Oliver, e aqui eu já adianto uma questão muito importante, que essa questão justamente tem a ver com
a produção literária, né? Como eu disse, né? A gente não dá dicas, mas isso tem a ver um pouco. A ideia, por exemplo, de você falar sobre o seu cotidiano muitas vezes parece árida para muitos autores, mas não é. Porque o cotidiano pode ser árido para o autor ou para a pessoa que está vivendo ele. Aquilo é uma repetição, né? Mas pode ser que uma pessoa de fora encare esse cotidiano, se a pessoa, né, se esse, digamos, autor hipotético contar o dia a dia de trabalho dele, de repartição pública, o que seja, sensacional. Ou potencialmente incrível para muitas coisas. Então, assim, é preciso valorizar a experiência cotidiana na construção de obras literárias, em modo geral, e principalmente de horror. O Red Oliver, ele valoriza muito a experiência dele que ele teve de teatro. E isso faz com que alguns contos dele, né, por exemplo, aqui mesmo no Dreams of Cardinal Vittorini, contos tipo The Copper Wig, que é sobre perucas, né? O próprio Golden Basilica, que a gente vai traduzir, né? Tem um conto dele, eu acho que é no Complete Symphonies of Adolf Hitler, né? Mas tem um conto dele, é aqui mesmo, chama The Skins, que é sobre quando você assiste uma peça de teatro, algumas adaptações ou algumas montagens, você tem os atores normais e você tem literalmente elementos que muitas vezes são atores, porque esses elementos, digamos assim, interagem com o resto do elenco. Um desses elementos muito comuns em peças são animais. Então os skins, literalmente, são skins de animal que os atores colocavam. É muito famoso isso, né? Tem até desenhos animados sobre esse tema, que é você colocar a cabeça do cavalo num e o outro, o corpo do cavalo, mais ou menos eles segurem alguma coisa aqui atrás, pode ser até na cintura do colega, né? E aí são duas pessoas. Também tem muito em apresentações circenses. O conto é sobre isso e é pavoroso. O Ramsay Campbell é um dos preferidos do Ramsay Campbell e é um conto assustador ao extremo. Não vai estar agora, quem sabe, se a campanha for bem-sucedida, esteja no segundo volume, não é? Mas ele trata isso. Então ele trata, de certa forma, do cotidiano dele de dramaturgo, né? Com questões atuais, né? O balé do Dr. Caligari sobre isso. E também questões históricas. E nesse sentido, uma das grandes influências do Aikman, do Oliver, é de fato a chamada Restoration Comedy, comédia da restauração, do período da restauração. Porque assim, a Inglaterra ela passou um largo período, não tão largo, mas um período histórico, dominado por uma tirania, ou, enfim, um governo republicano não eleito, né? E que se apossou do poder, né? Tinha um poder, querendo ou não, era o poder instituído, foi derrubado, que era monárquico, e o Oliver Cromwell estabeleceu um protetorado e subiu ao poder. Nesse período, e o Oliver Cromwell era um puritano, né? Nesse período, o que aconteceu? Que era um período de definição, mais ou menos, da igreja anglicana, não era muito claro, né? O que diacho era isso. Então os puritanos tomaram o poder, né? E o que acontece? Eles proibiram o teatro. O teatro inglês teve uma explosão, quase de uma supernova, algum tempo antes, talvez uns 60 anos antes da Revolução Inglesa, né? Foi a Revolução Inglesa que instituiu o protetorado, que durou 30 anos, 1640 mais ou menos, né? 1630. Então, um pouco antes, 1600, 1590, houve uma explosão, né, do teatro por conta do período elisabetano. Então ali você tinha Shakespeare, você tinha Christopher Marlowe, você tinha Thomas Kidd, você tinha N autores sensacionais, né, criando peças aberrantes, medonhas, de horror, de canibalismo, de ferocidade, né? E é óbvio que a sensibilidade puritana cortou isso. Então esse teatro florescente como uma supernova, como o teatro do Siglo d'Oro da Espanha também, foi mutilado, né? Só que
com a restauração da monarquia por Charles II, né, voltou o teatro. E um teatro mais erótico, inclusive, né? Eu vou falar um dia da Revolução, que tem algum inglês, a Revolução Gloriosa, tem alguns, não, a Gloriosa é outra, né? Mas a Revolução Inglesa, a Guerra Civil Inglesa, tem alguns elementos interessantes até para se mencionar do ponto de vista de literatura, mas de qualquer forma, a comédia de restauração, como é chamada, né, é uma comédia produzida a partir, então, como eu falei, de 1670, 1660. Era uma comédia muito sofisticada, muito complexa, né, com elementos eróticos. Nesse período da restauração, as mulheres passou a haver atrizes, não era proibido, todo mundo sabe disso, né, que os atores das companhias que representavam no teatro elisabetano eram homens, inclusive os papéis femininos, de Ofélia, quem seja, né? No Hamlet, por exemplo, eram papéis homens representavam, né? Com o teatro da restauração, as mulheres começaram a atuar, a ser atrizes, né? A ter um glamour, né? de atriz e tal. E como elisabetano teatro, essas comédias de costumes extremamente elaboradas, meio barrocas, né, desse período da restauração, elas eram apreciadas pelo público em geral, ricos, pobres, todo mundo adorava essas comédias, né. E gerou-se também um registro mais sólido, né, de autoria, de publicação dos libretos da peça, né, do conjunto das peças, né, que não existia, tanto que se contesta até hoje se Shakespeare escreveu ou não os livros que ele escreveu, as peças, né, que foram representadas sob o nome dele. Então, digamos que é um período muito rico e que o Red Oliver tem muita admiração. Como eu disse, o Skin se passa exatamente nesse período, né? Eles usavam animais, tinham elementos até meio circenses, né? Nessas comédias, meio de farsa, né? Então, ele cita essas comédias em várias peças históricas, né, em vários contos dele com uma base mais histórica. Isso não existe no Aikman, por exemplo. Né? E isso é totalmente do Oliver, inclusive, como eu disse, é uma mistura do cotidiano de trabalho dele com o que ele conhece da história da própria área de trabalho dele, que é o teatro. Né? Então, isso é muito rico, isso enriquece muito a experiência de um autor. Então, para quem pretende ou começou a escrever, né, publicou uma coletânea ou outra, dentro de coletâneas e tal, é bom pensar nisso. Né? É um caminho interessante, tentar entender o próprio cotidiano, quem sabe aplicá-lo nas próprias histórias. Né? O terceiro elemento muito interessante é a mística barroca. Né? Digamos assim, o Oscar a mística barroca, na verdade são 4, eu vou simplificar porque a gente está já muito longo o vídeo, então vou simplificar em 4. Né? O quarto vai ser o universo vitoriano. A mística barroca é algo que parece que atrai bastante o Red Oliver. Né? Por mística barroca eu falo aquela produção de poetas como São João da Cruz, né? Justamente do século XVI, XVII, que era uma produção de indivíduos visionários, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Que tinham visões e registravam poeticamente essas visões. Às vezes eles falavam, né? Alguns santos, e aí esse material era, digamos assim, replicado por terceiros, né? Era registrado, virava um panfleto, não é? Ele tem muita apreciação por mística, por heresia. Né? Então é um caminho interessante. Provavelmente ele coleciona panfletos. Existe muito esses panfletos desse período, né? Foi um período até conturbado, né? Dessa revolução da Guerra Civil Inglesa, depois da Revolução Gloriosa. Então esse período tem uma produção muito grande de materiais do tipo panfleto, né? E ele, como, né, tem acesso a esses panfletos, alguns desses panfletos até dramatizados, né, na hora de, digamos assim, falar, né, para a população, você tinha os recursos, tanto retóricos como até alguns recursos de atuação. Né.
A gente fez uma tradução no Relicário de um panfleto desses, né, escocês e tal. Então, ele tem muita influência desse tipo de mística, né? Tem alguns contos, o próprio Sonhos do Cardeal Vittorini, ele mergulha um pouco nessa ideia de heresia. O que é realmente uma heresia e o que é ortodoxia? Quer dizer, você aceitar uma religião sem questionar, porque você não tem menor capacidade disso, né? A sua cultura tem uma certa limitação para você conseguir entender o que é a ortodoxia. Será que isso é uma ortodoxia? Será que isso é seguir uma religião de verdade? Ou só repetir? E nessa repetição, será que algo não se perde? Então, enfim, é um campo muito interessante que ele vai desenvolvendo no conto, né? A partir da visão de um inquisidor. Então, para você construir isso, precisa estudo, né? Então, aí nessa parte deixou o cotidiano um pouco de lado e foi para a erudição mesmo, né? Consultar esses livros desses escritores, desses autores, livros de história do período, né? Na bibliografia eu não vou colocar tantos livros assim, eu vou colocar uma referência histórica do período, que é um livro do Octávio Paz, muito célebre, que já vale para conhecer, né? Esse tipo de mística. É do Octávio Paz, eu acho. Né? Mas enfim, mas é um livro de referência que já vai valer para conhecer essa mística riquíssima do período barroco, né? No mundo, todo mundo, né? Assim, digamos, todo mundo, principalmente Europa, né? O mundo do Ocidente, mas já se refletindo em alguns lugares da América também, né? E a última influência que eu fiz um combinado, posso depois num outro vídeo destrinchar um pouco mais cada uma delas, na verdade, é o mundo vitoriano, a literatura vitoriana, né? Mas não qualquer literatura, a gente pode dizer que é a literatura decadente vitoriana, que são autores como Oscar Wilde, ele participa de uma homenagem a Oscar Wilde pela Swan River Press, que é uma editora de Dublin, né, de irlandesa. O M.R. James é uma influência gigantesca na carreira do Red Oliver, né? Eu comentei que ele traduziu, ele completou um conto que o James começou a escrever, né? Enfim. E especialmente uma influência, digamos assim, menor ou lateral, mas que pega, né? Percebe-se que essa influência lateral ela tem um peso na escrita do Red Oliver, que é o Conde Stenbock. É um autor pouco conhecido no Brasil. Rafus vai trazer primeiro alguns contos dele, a gente já trouxe vamos trazer mais um aqui em breve para todos os apoiadores das campanhas, né, da Rafus. Pretendemos no futuro trazer a obra contística dele completa, pelo menos. Ele também tem uma obra poética muito interessante. É um autor muito pouco conhecido no Brasil, que é de praxe, e é um autor sensacional. Ele é um autor que encarna a decadência, né? Ele faleceu com menos de 40 anos, era um usuário contumaz de ópio, né? Mas principalmente ele construiu um universo decadente muito assim subjetivo, né? E muito sistemático, né? É um fragmento de cristal que ele vai burilando, assim, nas visões que ele tem de vampiro, nas visões que ele tem de... Ele era um nobre russo, né, o Conde Stenbock, um príncipe. Então, as visões que ele tem de seres sobrenaturais, na visão que ele tem do fatalismo, né, das exigências e sacrifícios, evidentemente a morte está entre eles, do amor, né, essas temáticas simbolistas, neorromânticas, decadentes, que o Red Oliver se apropria de forma irônica, mas muitas vezes assim de uma maneira muito inteligente ao mesmo tempo. Tem um conto dele que também não está, pode ser que no futuro esteja, né? Como eu disse, num segundo livro, que é justamente o... Ou está, agora eu não lembro. Está, sim, está. Que é The Boy in Green Velvet, o garoto trajando veludo esverdeado, né? É um conto desses, assim, é uma figura que lembra os personagens do Retrato de Dorian Gray, alguns personagens, ou o próprio Stenbock, né, ou alguns personagens dele. É um autor sensacional. Com certeza o Red Oliver leu,
E como eu disse, ele soube se apropriar de forma irônica, né, daquilo que no Steinbock é trágico. Existe um registro muito mais de tragédia que acontece com esses personagens totalmente incapazes de se localizar na sociedade da época, né, como ele próprio. Então esses personagens são sacrificados, se sacrificam, se matam, né, se deixam levar, digamos assim, deixam que a vida, né, os destroce, mas é incrível, né, esse tipo de construção, e é incrível a maneira como o Ed Oliver lê esses autores tão trágicos, como o próprio Wilde. O M.R. James não era tão trágico, mas é um autor que tinha uma visão trágica, uma visão terrível, né, até um pouco moralista, mas é normal de góticos ou de autores de terror, e bastante trágica também, de certa forma, né? Bastante a visão dele, né? Não a existência dele, mas a visão com certeza. Então é isso. Temos então 4 fontes, um autor aqui, o único nomeado, né, que é o Robert Aickman, as comédias do período de restauração, a mística barroca, eu digo barroca num ponto geral, né, a mística contemporânea, digamos assim, aquela a partir do Renascimento, né, e começou a ser traduzida e circular por toda a Europa. E as narrativas decadentes vitorianas, né? Vou deixar algumas referências para quem quiser conhecer melhor. E apoiem a campanha, conheçam, apoiem, vale a pena. Tem recompensas com custo baratíssimo. Vocês vão ter um autor que vale a pena ser lido, um autor de bastante complexidade, totalmente inédito no Brasil, pouquíssimo conhecido, né? É um autor, não é bem de nicho, mas é de círculos, né, de terror, assim, de colecionadores de livros, né, e coisas assim. É sempre interessante conhecer que a Rafa está tentando popularizar isso, né, para os nossos leitores aqui no Brasil. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.